Estamos na aula 2 e aqui ao fundo já está o Power BI. Você chegou aqui e não viu a aula 1, eu aconselho que veja. E na aula de hoje, tive o cuidado de montar as bases com algumas falhas e trazer erros comuns na modelagem. Obrigado e boa aula. Vou começar obtendo a base de dados que já foi preparada no Excel. Dentre as diversas opções que aparecem, a nossa é essa aqui com o ícone do Excel. Nosso arquivo só tem uma aba, então basta clicar aqui. Esse botão verde não é para apertar, não me pergunte por que ele está assim selecionado. Tem sempre que apertar o do lado, transformar dados. Aqui está o arquivo, então, com todas as colunas. O cabeçalho ficou aqui na 7ª linha, que nem no Excel. E vamos jogar fora as 6 linhas primeiras. Agora vamos promover esta linha como sendo o cabeçalho. Olha que simples. O Power BI, já por conta própria, ele faz uma classificação das colunas. E mais para frente, lá em opções, tem como configurar isso. Do jeito que está, as colunas parecem boas. Essa aqui que está selecionada eu vou alterar, bastando clicar no ícone 1, 2, 3, e vou alterar para número com casas decimais. Essa janela aqui de aviso, o que é isso? Como o Power BI já tinha escolhido as colunas, ele está me perguntando, jogo fora o que eu fiz e substituo pelo aqui que você quer? Sim, é isso que eu quero. As colunas de datas, o Power BI já tinha pedido que era data, então está ok. O valor, que é a quantidade, também vou alterar para número com casas decimais. Todas essas colunas aqui foram aquelas que nós criamos no Excel, não vou precisar delas. Então, vou pedir para jogar fora, selecionei com o botão da direita, pedi para remover. A última eu vou usar e vou chamar de período. Nesse lado direito está o passo a passo com as transformações que foram feitas. Vou clicar aqui no ícone de ajuste e abre essa tela para eu indicar de onde vem o arquivo. E assim por diante, em cada passo, tem o que foi feito. Essa primeira coluna da nossa tabela, ela tem 3 informações. Consegue perceber que ela está separada por um tracinho? Tem como dividir isso aqui no Power BI, usando o delimitador. Olha só. E eu quero que esta coluna seja subdividida em várias, à medida que vai encontrando um tracinho. Essa opção aqui. Aproveitar agora para trocar o nome das colunas. Quero que essa coluna tenha só um numeral. Então eu vou pedir para substituir os valores, excluindo a palavra trecho e mais esse espaço aqui. Agora uma dica, hein? Essa coluna ela não é um número, é uma coluna de texto. Só seria uma coluna de número se eu fosse usar esses valores para alguma matemática. Uma soma, uma média. Como não é o caso, não faz sentido somar 1 com 2, não vai dar 3 3. Ele é um texto. Terminamos agora, vamos fechar e torcer para que não tenha dado nenhum erro. Aqui, é claro, estão os dados. Prefiro chamar isso aqui de linha de transmissão. Vou fazer o primeiro visual, olha só. É uma tabela que contém 2 colunas, o estado e a quantidade daquele estado. É só arrastar e colocar na ordem. Esse nome aqui eu estou achando grande, vou alterar para quantidade, como está aqui escrito. Números estão em metro. Ok, veio assim, mas eu prefiro que fique em quilômetro. Então eu vou no Power Query, que é o transformar dados. Selecionar a coluna, padrão dividir por 1000. Vou fazer o mesmo aqui na coluna de quantidade. Aplicar e vamos ver. Bem melhor agora. Esse valor aqui não está fazendo muito sentido para mim. Vou mudar para quantidade. E olha só, Pará, ele aparece 2 vezes aqui. E é óbvio que isso está errado, né? Vamos entender o que houve. Aqui está a visão tabela. Eu já saí do visual, estou na visão tabela. Tem 2 Parás escrito. Parecem certos, mas eu vou copiar e colar no Excel. Olha só, já bati o olho, já vi que tem um espaço ali. Olha só, tem 2 espaços antes da palavra parar. Então, tem como ajustar isso no Power BI, tem uma ferramenta específica para isso. Vamos lá no Power Query. Eu vou fazer essa alteração antes da etapa em que eu dividi a coluna em 3. Tá? Então, deixa eu encontrar aqui e vou inserir essa nova etapa. Selecionei a coluna, botão da direita, vou usar a opção cortar, que é justamente a função de excluir os espaços à esquerda e à direita dos textos. Limpar é parecido, ele exclui aqueles caracteres estranhos que não são impressos, quebras de linha, outras coisas. Agora é fechar o Power Query e aguardar. Pronto, agora aqui vou para a área dos visuais. Olha lá, resolvido, hein? Parar está resolvido. Os estados eles estão ordenados alfabeticamente.
Mas eu quero usar a ordem que vem daquela tabela, da aula 1, que justamente é a ordem da IAP. Então eu vou voltar no Power Query e criar uma nova tabela. Essa opção aqui, ó, inserir dados. Isso aqui é inserir uma tabela nova. Vai observando, é bem simples. Eu vou passar o vídeo aqui bem rápido. Qualquer coisa você volta e vê na velocidade 0.5x. É fechar o Power Query e agora ensinar o Power BI o que eu quero, que é justamente que esse texto tenha uma ordem, que é justamente que o texto fique classificado segundo essa ordem aqui. Agora, vou pedir ao Power BI que relacione as duas tabelas, faça um correlacionamento. Tem uma área aqui justamente específica para isso, que é esse terceiro ícone. Por sorte, o Power BI gentilmente reconheceu que a coluna estado tem uma relação. Então, deixa eu excluir aqui e fazer isso manualmente. Basta segurar e arrastar. Está aqui as relações de um para muitos. No visual, agora eu vou duplicar a tabela e vamos ver como é que funciona. Basta que eu troque o estado pelo estado da nova tabela. Veja agora o resultado na tela, um ordenado alfabeticamente e o outro seguindo a IAP do cronograma. Vou usar agora o gráfico Tornado, muito conhecido pelo time de qualidade, quem já ouviu falar de curva ABC, famoso 80-20. No primeiro, os campos vão vir da tabela original, e o gráfico funciona perfeitamente, ele se auto-ordena. Agora o outro gráfico, eu vou usar o estado vindo da nova tabela. Veja que o gráfico não funciona, ele quase que vira um gráfico de barras. A intenção aqui foi mostrar que, dependendo da necessidade, um atributo funciona melhor que o outro. E agora, rapidamente, eu vou inserir mais uma tabela, que é aquela que tem as informações que ficam agrupadas. E para visualizar, a gente vai expandindo ali no maisinho. Estou abrindo aqui o estado, tá vendo? Os trechos, as frentes. Ops, calma aí. Xerém, ó. Xerém é Rio de Janeiro, não é Minas Gerais. Espera lá um pouquinho, olha só que legal. Vou corrigir lá no MS Project e pedir para gerar uma nova exportação do arquivo. O arquivo foi gerado. Atenção, hein? Atenção aqui. Isso aqui cai na prova, hein? O arquivo que o sistema da empresa gera, nesse exemplo, não tem aquelas colunas adicionais que nós fizemos na aula 1. Se cada vez que eu gerar uma atualização e eu precisar ficar incluindo aquelas colunas, a vida aqui no escritório vai ficar um saco. Eu até já tinha comentado que esse tratamento faz sentido que seja feito no Power BI, direto no Power Query, deixando o arquivo do Excel um arquivo bruto, sem nenhum tratamento. Mas você me pergunta, Bruno, pô, talvez eu prefira usar isso que você fez direto no Excel. Funciona? Funciona, só com o inconveniente de ter uma interação humana numa rotina que pode ser resolvida diretamente no Power BI. Eu vou seguir com essa alteração feita no Excel. E vamos ver aqui uma breve implicação sobre isso. No ícone de transformar dados, tem essa opção aqui que é o caminho rápido de onde vem o arquivo na rede. Na rede, no SharePoint, no OneDrive, onde seja, tá? Ninguém ainda disse para o Power BI que o arquivo novo é um outro. Então, vamos direcionar para o lugar certo e pedir para atualizar. Até aqui tudo bem, é bem parecido com o Excel, né? Quando puxa de um outro arquivo, ou para atualizar uma tabela dinâmica. Ó, já aqui, ó, já deu para notar que a informação sobre Xerém já está lá no Rio de Janeiro, está corrigido. Vou experimentar agora o visual dessa tabela. Vai observando, hein? Estou alterando aqui as informações. Ó, dá para somar, dá para contar, dá para fazer de tudo. Por enquanto está um salseiro, está tudo embolado aqui, deixa eu me encontrar. Chegando aqui onde eu quero. Agora sim, quantidade por mês, mês 01, mês 02. Esse número está bom, mas eu não quero que apareça essa casa decimal aqui. Então eu vou tirar, olha só. Também vai funcionar para datas, tá? Dá para configurar a forma que você quer ver as informações. Viu aí, né? Como é que ficou bacana. Vou jogar fora aqui dois desses visuais. A aula que por enquanto não é sobre design, né? Cores, espaçamento, diagramação. Ah, esse recurso aqui é muito bom. Quase ninguém usa e quando é para usar ninguém lembra. Vai acompanhando que depois eu falo. Olha só. É um gráfico que está em ranking e o ranking muda cada mês. Visualmente está bem bacana. Mas olha essa interatividade entre os visuais. Quando eu clico em parar, olha o quanto que ele representa do todo. Dá para fazer por frente de serviço, basta eu clicando. E se eu for com o controle do teclado, ele vai fazendo múltiplas seleções. Está fazendo sentido para você? A ferramenta do Power BI ele faz coisas que no Excel iria custar muito, muito mesmo. A quantidade de gráficos que teria que fazer, essa pluralidade de informações. Mas antes de você me contar o que você achou até agora, reveja o vídeo se precisar e depois vem aqui nos comentários. Se puder, compartilha com os amigos e a aula continua na parte 3. Até lá!